Iniciando o nosso culto nesta manhã de terça-feira, lembramos a todos que esse trabalho que a gente faz aqui é independente, interdenominacional. Esse trabalho chama pessoas para Jesus Cristo, proclama, prepara o arrebatamento da igreja, batalha pela fé, que uma vez por todas nos foi dada, e esse trabalho adverte todos os dias contra a mentira, seitas, heresias, falsas igrejas. Por causa disso que eu ouso a dizer que este trabalho é evangelístico. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, nosso Senhor, Senhor da graça, da compaixão, da glória, do perdão, Senhor da salvação, nós nos rendemos ao Senhor e nos juntamos aqui para te adorar, para te exaltar, para te glorificar, para engrandecer o Senhor e para proclamar que o Senhor é o único Deus e que só de verdade existe a tua palavra. Tu és Senhor das nossas vidas. Recebe-nos nesta manhã como adoradores do Senhor. Quebra, Senhor, tudo aquilo que impede ou venha impedir a nossa adoração. Fala conosco, Senhor. Dá-nos um novo ânimo de vida, não através de palavras bonitas e fáceis, mas através da verdade que é a tua palavra. Sustenta-nos porque somos fracos, caídos, debilitados e precisamos do Senhor. Abre o nosso entendimento para que a tua palavra flua em nós, para que a tua palavra transite dentro de nós e nos ajude a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Esta é a minha oração no santíssimo nome daquele a quem aguardamos até com uma certa ansiedade para vir nos buscar, nos sequestrar, nos arrebatar. Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje a gente vai falar um pouco do nosso conforto. Não é esse conforto de ter as coisas em casa, de ter tudo para facilitar o dia a dia. Não é esse conforto que eu estou me referindo. É o conforto de nós nos consolarmos uns com os outros. E nós nos consolamos uns com os outros com as consolações encontradas unicamente em Cristo Jesus. Que o mundo não tem nada a nos oferecer, a gente já sabe. Absolutamente nada. Eu imagino que vocês já saibam também. Os líderes, os donos, os proprietários das igrejas denominacionais que patrocinam essas atitudes positivas estão apontando para um mundo
sem Cristo. Apontam para o mundo, mas não apontam para Cristo. E quando eles fazem isso, eles estão automaticamente, irmãos e irmãs, negando a verdadeira condição do mundo. Porque o mundo está nas mãos do corruptor, do destruidor. O mundo está nas mãos de Satanás. E o mundo, queridos irmãos e queridas irmãs, por favor, não leve isso como profecia, não é nada disso. É constatação bíblica, né? A gente lê a Bíblia, busca entendimento do que está escrito, constata aquilo que está escrito e divulga para quem quiser ouvir e entender. O mundo está prestes, mas muito perto, de mudanças radicais. E eu quero aqui nesse momento agradecer a Deus e espero que você tenha este entendimento e agradeça também, porque nós estamos vivendo, nós somos testemunhas vivas e muito provavelmente oculares de mudanças que ninguém que já viveu neste mundo viu. Nós estamos constatando isso no dia a dia. Então eu agradeço a Deus por Deus estar me dando esta oportunidade de viver esses dias. Viver esses dias implica em tudo. Ver, entender, participar e sofrer junto com esses dias. E eu quero aqui falar para você, eu vir aqui falar é uma coisa, eu vir aqui e falar e levar você a ler a Bíblia e concordar ou discordar ou discutir sobre o assunto é outra coisa. E é isso que eu quero fazer. Quero dizer para você que, biblicamente, nós estamos já, passando, não iniciando, mas passando já pelo principal aspecto da igreja de Laodiceia, que fala lá no livro do Apocalipse. Isso é um privilégio, irmãos. Eu não sei, eu agradeço a Deus por viver isso, Porque quanta gente leu isso na Bíblia, mas não viveu. É como aqueles homens e mulheres, que viveram na época de Cristo. A gente lê aquilo, mas a gente não viveu aquilo. Aquilo é história para nós, Aquilo nos faz conhecer, entender, relembrar. E nós estamos passando por esta época aqui do livro do Apocalipse, aonde a maior parte dos rebanhos das igrejas estão olhando, e estão olhando porque sempre foram ensinadas assim,
este grande rebanho, a maior parte, está olhando para o lado reluzente da vida. E eu quero alertar mais uma vez que isto não é cristianismo. Isto é uma perversão luciferiana da mensagem do Evangelho. Isso é o Evangelho pervertido. O único lado reluzente da vida de Cristo é lixo pagão, é lixo mentiroso. O livro do Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, e eu gostaria que, se você puder e quiser, abra sua Bíblia, sempre é interessantíssimo, né? A gente está acompanhando, lendo. Veja bem, ninguém está dizendo que essas coisas vão acontecer amanhã, daqui uma semana. Não é isso. Mas que estão na iminência de acontecer, estão. Pode ser que aconteça hoje. Nenhum de nós sabe. O mundo, irmãos e irmãs, está prestes a uma transformação radical. Como nunca foi vista pelo ser humano. Esse é o privilégio que cada um de nós tem aqui hoje. De poder ver isso. Então, se você abrir a sua Bíblia aí, nos capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse, você vai encontrar o nosso Senhor Jesus, através do apóstolo João, repreendendo aquele povo de Laodiceia, uma cidade. Laodiceia, uma cidade. Assim como Corinto, né? Galácia e outras. Por que Jesus está repreendendo? Isso aqui é importantíssimo para, né? A gente sempre, quem gosta de levar o Evangelho, ou quem, né, pede para Deus, dá a oportunidade de pregar a palavra e tal, sempre vai encontrar pessoas perguntando isso, né? E este mundo que a maioria das denominações prega, ensina, orienta que as pessoas sigam, é um mundo de ilusão e é contrário à Bíblia Sagrada. É completamente contrário. Se você, por exemplo, abrir, é um mundo de ilusão mesmo. Abre sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Apocalipse 3, 17. É Jesus falando. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre e cego e nu. Os membros a membresia desta igreja de Laodiceia, e que é relacionando a igreja de hoje, a igreja denominacional, né? Estas pessoas estão, olha, o mundo prestes a ter uma mudança radical.
Esse mundo vai ter uma mudança geográfica. Hoje o irmão lá do Rio de Janeiro perguntou, né? E eu respondi. O mundo vai ter uma mudança geográfica. Você sabe, você entende? Você consegue entender isso que é uma mudança geográfica? Aquilo que é África pode não ser mais África. Está na Bíblia, gente. Isso não é coisa de cabeça de pastor que inventa. Não, eu não invento nada. Quando eu não sei, prefiro ficar quieto ou dizer, olha, eu vou dar a minha opinião. A minha opinião não tem que ser necessariamente a verdade. Mas a Bíblia nos afirma que este mundo vai ter uma mudança geográfica. Aquilo que é oceano pode não ser mais. Aquilo que é uma cidade praiana, muito provavelmente, daquilo que eu leio, estudo e entendo, pode não ser mais. Então as pessoas estão ainda nessa condição espiritual decrépita, porque não querem saber disso, querem saber desses ensinos falsos, que esses falsos mestres, ora, por serem falsos, só podem ensinar coisas falsas, né? E Jesus fala disso. O que passava pela cabeça daquele povo, da congregação de Laodiceia? Imagina aquele povo lá, sentindo que era rico, fazendo campanha, não sei o quê, tal, papá, porque era assim também. É só você ler a Bíblia, você vai ver que o que essa gente faz hoje, eles resgataram daquilo que Jesus disse, não faça. Quando esta carta chega lá para aquele povo, o que eles pensaram? Eu imagino, eu não estou afirmando, porque aqui nós estamos no campo da imaginação, da suposição, né? Eu imagino que eles receberam a carta lá em Laodiceia e falaram assim, não, há algum engano, isso aqui não é para nós, não. Nós estamos fazendo tudo certinho. Olha, enviaram uma carta errada para a gente aqui. Essa carta aqui acho que deveria ter ido para Mileto, deveria ter ido para Tarso, deveria ter ido para Niceia, mas não para a gente. Mandaram errado essa carta aqui. Não é essa a nossa avaliação? Não, o pastor não está falando comigo, não. Está falando com outras pessoas por aí. A gente precisa considerar essas palavras de Jesus em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, considerar com muita atenção e ver se essas palavras de Jesus estão se aplicando para nós hoje. Que elas estão sendo aplicadas, estão. Agora precisamos ver se é para nós, né? Então, minha irmã querida, é isso que eu combato, porque a Bíblia combate, né? Hoje de manhã eu estava lendo, irmã Tiana, hoje de manhã eu estava lendo aqui 1ª e 2ª João, né? 1ª e 2ª carta do apóstolo João, ele está combatendo. Você sabe o que João combate?
na primeira e na segunda carta dele, a primeira, segunda e terceira também, já vamos colocar as três, né? Ele está combatendo um negócio chamado ecumenismo. Ecumenismo. Que hoje, né, tem que ser ecumênico, a gente tem que respeitar. Eu já fiz uma pregação sobre respeito aqui. Tem aí no YouTube. Respeitar não é aceitar o errado que os outros fazem. Né? Mas dizem que a gente tem que aceitar hoje todas as religiões. Eu até coloquei no nosso grupo aí alguma coisinha a respeito. Né? Fiz um textinho pequenininho, acho que é 3, 4 linhas no máximo. João combate o ecumenismo. O que é o ecumenismo? O ecumenismo é o seguinte: todos os caminhos levam a Deus. Você acredita em Deus? Então você pode estar em qualquer religião, qualquer uma, que vai te levar para Deus. Isto é o ecumenismo. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é radicalmente contra o ecumenismo. Se você é cristão, você não pode ser ecumênico. Não, mas a gente precisa se dar bem. Está ali escrito, né? Que quão suave, quão bom e suave acho que é um dos salmos, não tenho certeza, mas eu sei que está escrito. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Agora, para viver em união, queridíssima irmã Tiana, nós precisamos saber quem é nosso irmão. Sujeito do Islã não é nosso irmão. Não é. Mas tem. Alá não é o Deus da Bíblia. Alá não é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Alá não é Jesus o Cristo. Então a gente precisa saber isso. Não, mas os irmãos do Espírito. Não. O Espiritismo não são meus irmãos. Eu respeito na medida de não ir lá provocá-los, mas eu não aceito. Não são meus irmãos. É difícil falar isso. Por quê? Porque algumas pessoas que se levantaram, e eu me controlei muito, viu, gente? Eu me controlo, porque eu sou boca grande, eu sei. Já fui muito mais, hoje a gente vai ficando comedido, né? Mas algumas pessoas falaram algumas coisas e são combatidas até hoje, né? E a gente não pode, às vezes, afirmar algumas coisas porque nós não temos certeza, né? Mas eu não estou afirmando nada. Eu estou trazendo um dado estatístico aqui agora. O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro mais ligado ao espiritismo no Brasil. É o estado brasileiro, né? Não estou dizendo que foi o castigo dele, não estou dizendo nada. Não estou dizendo nada disso, só estou dizendo um dado estatístico. Quem falou isso está sendo combatido até hoje. Então a gente precisa, irmãos e irmãs,
considerar as palavras de Jesus e ver se elas não estão sendo colocadas à prova na nossa vida. Um pequenino, por causa disso que eu digo, olha, existem igrejas denominacionais, apesar de eu não concordar com denominação, né? Mas existem, e são raríssimas, são moscas, são verdadeiras moscas brancas, igrejas denominacionais sérias, bíblicas. Existem. Mas é procurar uma agulha no palheiro. Por quê? Porque um pequenino número dessas igrejas, né, tem as categorias descritas por Jesus. Acabou. A gente vê isso na televisão, no rádio, na internet, então. E naquela igreja lá de Laodiceia, que a gente pode trazer para os dias de hoje, aliás, devemos fazer isso, né? Estão indivíduos em boa situação diante do Cordeiro, alguns, né? Fiéis cristãos, que temem o Senhor e se esforçam diariamente para manter o santo nome do nosso Senhor. Mas a grande maioria não abriu o coração para Jesus. Não abriu. Abriu o coração para o bem-estar, para o conforto deste mundo. E nós falamos aqui que o conforto verdadeiro são as consolações encontradas em Cristo Jesus. Jesus continua assim, figurativamente, viu? Porque não pensa que Jesus fica implorando, batendo na porta, quase que caiu aqui, batendo na porta para você abrir para ele entrar, não. Isso é uma figura só. Mas Jesus continua às portas ainda. Isso quer dizer o seguinte, não que ele está lá implorando para entrar nas nossas vidas, mas que se você abrir a porta do seu coração, ele vai entrar ainda. Ainda. Ele está lá, esperando a oportunidade para entrar. Ele está observando. Porque esse tempo que a gente vive aqui, não há dúvida interpretativa nenhuma, de todos que interpretam a Bíblia seriamente, né? Nós estamos no tempo de Laodiceia. A maioria das igrejas, a grande maioria, são igrejas de Laodiceia, exatamente como Jesus advertiu. Porque elas estão numa condição espiritual pavorosa. Não tem a mínima ideia da situação que elas estão diante de um Deus justo e santo. E o pior de tudo, irmãos e irmãs em Cristo, é que parece, dá a impressão, porque eu não frequento, graças a Deus,
Mas me parece que elas não têm preocupação nenhuma, porque continua a espalhar mentiras, a levar as pessoas não para o céu, mas para outra opção que existe. É claro, queridíssimo irmão e queridíssima irmã, preste atenção nisso também, que é importante. Pelo menos eu julgo importante. Não pense que você vai encontrar uma igreja, aqui também, olha, isso aqui é uma igreja, aqui não tem perfeição aqui. Eu não sou perfeito, eu vivo falando isso. E eu vivo, vez por outras, escancarando os meus defeitos. Se você prestar atenção, você vê que todo culto eu escancaro um defeito meu aqui, propositadamente, para você ver que eu não sou perfeito. Então a gente não pode procurar uma igreja perfeita, porque a gente sabe que ela não existe. Mas a gente tem que procurar uma igreja que queira ser perfeita. Olha só como muda tudo. Existe ser humano perfeito? Não. O fulano não é perfeito. Mas a gente tem que se aproximar de pessoas que queiram buscar a perfeição, que estão dia após dia buscando a perfeição. Erram? Claro que erram. Vão morrer imperfeitas? Sim, mas passaram a vida buscando a perfeição em Cristo. Mesma coisa a igreja. A gente precisa saber que não existe a igreja perfeita, mas a gente precisa buscar estar dentro de uma igreja, e dentro aqui não é prédio, é fazer parte dela. Você que está aí faz parte dessa igreja aqui. Não tem placa, não tem nome, porque aqui é uma igreja que a gente busca ser perfeito. Mas não é um sonho? Não, nós devemos buscar a perfeição em Cristo todo dia, todos nós. Eu vejo que a qualidade espiritual dos cristãos, e isso não quer dizer que eu sou crente, não é nada disso, mas a gente conversa com pessoas, a gente ouve, tem casos que a gente nem quer mais ouvir, né? Mas é um temor a qualidade espiritual dos cristãos. Você vê que a igreja de Laodiceia, lá de Apocalipse, né? 3, 2, 3, é uma igreja aonde todo mundo tinha tolerância. A atitude da igreja era tolerância. Já preguei sobre tolerância também. Todo mundo se colocava na posição, eu não posso julgar, porque eu tenho defeitos. Quem sou? Jesus disse não. Quer dizer, as pessoas pegam aqueles trechinhos da Bíblia e fazem daquele trechinho, fora do contexto que o trechinho está, fazem uma doutrina. E a igreja de Laodiceia fazia exatamente isso. A igreja se recusava, exatamente, Edgar, a igreja se recusava a julgar as pessoas, dizendo que tinha um espírito humilde cristão. Enquanto a mesma Bíblia
diz o seguinte, que devemos julgar todas as coisas. Então isso, quando se nega a julgar as coisas, quando se nega a analisar e a dizer assim, não, isso aqui não é bom, eu não vou seguir isso. O que é... Não, eu não vou julgar porque eu tenho defeitos. Isso é uma humildade artificial e é um desconhecimento da Bíblia. Nós temos que entender, isso é bom, isso é ruim, isso presta, isso não presta. Isso é discernimento de espírito. Existe uma obrigação sobre a minha vida e sobre a vida de cada um de vocês. Qual é esta obrigação? Buscar conforto? Não. Qual é a obrigação que existe sobre a minha vida enquanto cristão e sobre a vida de cada um de vocês enquanto cristãos também? A obrigação é odiar o mal. Nós devemos odiar o mal, expor as mentiras e refutar toda falsa doutrina. Se a gente ama Cristo, como a gente afirma amar, então nós temos que amar as coisas que Cristo ama. E da mesma forma nós devemos odiar as coisas que Cristo detesta. E Cristo odeia o mal. Cristo sempre expôs as mentiras em público. Cristo não chamava ninguém do ladinho aqui, não. Era em público. E principalmente, os apóstolos sempre refutaram a mentira. Isto é obrigação de cada cristão. Cada cristão deve fazer isso. Porque o nosso conforto sempre estará em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, amado, querido, ajuda-nos, Senhor, a sermos desta forma. E isso não vai ser fácil para nós, não. Amar o que o Senhor ama, odiar as coisas que o Senhor odeia, refutar falsas doutrinas, porque nós vamos criar inimigos. Pessoas que não vão nos dar ouvidos, porque só fala mal. Mas Cristo teve, quantos amigos Cristo teve? Para nós também será assim. Mas o nosso conforto estará sempre em Cristo Jesus. Senhor, eu suplico, continua falando conosco sobre este assunto. Ajuda-nos a pensarmos um pouco em tudo que foi dito aqui. É claro, Senhor, nosso tempo, mas nós estamos no período de Laodiceia e este mundo está aguardando ansiosamente, toda a natureza aguarda as mudanças que estão por vir. Então ajuda-nos a termos consciência disso e colocarmos em prática aquilo que nos dará o conforto em Cristo Jesus. Esta é minha oração, no nome daquele a quem aguardamos vir nos buscar, Jesus, o Cristo. Amém.